Tá ok, pessoal, um bom dia a todos. Nós vamos começar a live agora, deu um tempinho para poder ver se chegava mais alguém. Possivelmente alguém mais vai entrar, e quem não conseguir participar ao vivo aqui na live vai ter a oportunidade de acessar esse conteúdo depois, porque eu vou deixar salvo tanto aqui no Instagram, como também vou disponibilizar no canal lá no YouTube, na nossa fanpage, em outros locais. Então seja bem-vindo à School for Life, né? Nós estamos desenvolvendo o movimento SDN, que é o movimento Subir de Nível. E eu quero, aos domingos, possa ser que eu mude depois, mas a ideia é que aos domingos, nesse horário, eu faça aqui uma sequência de lives para a gente poder tratar de alguns assuntos. Dentre eles, eu quero começar tratando com você a respeito das 10 coisas que vão ajudar você a subir de nível em qualquer área da sua vida. Quero agradecer aqui a presença de Maria. Obrigado, Maria, pela presença aqui. Então, são 10 coisas que vão ajudar você a subir de nível em qualquer área da sua vida. Mas é qualquer área mesmo. E o que eu vou ensinar aqui são princípios que você pode aplicar em qualquer área. Então, você pode aplicar na sua vida financeira, você pode aplicar na sua vida espiritual, você pode aplicar na sua vida física, você pode aplicar na sua vida familiar. É o mesmo princípio. Então, se eu entendo essas coisas e eu coloco elas em prática, os resultados, eles são obrigados a aparecer na nossa vida. E aí, quando eu falo a respeito dessas 10 coisas que podem ser aplicadas em qualquer área da vida, eu preciso chamar a sua atenção para o seguinte detalhe: a questão do equilíbrio. É normal que a gente sempre tenha um apego, uma atenção para uma determinada área. Então, por exemplo, tem pessoas que gostam mais do aspecto físico, é uma pessoa mais dedicada à questão relacionada ao físico, à educação física, entendeu? Tem pessoas que já é mais inclinada para as questões espirituais, já tem pessoas que têm uma inclinação maior para o lado da família. E todas essas áreas são importantes. O cuidado que a gente precisa ter é o de não priorizar uma área e esquecer da outra. Então a gente precisa sempre estar vigiando, sempre tendo cuidado para manter esse equilíbrio. Então eu preciso crescer, eu preciso escalar, eu preciso aumentar o meu nível na minha vida financeira, mas também na minha vida espiritual e também na minha vida física. Então imagine a sua vida como vários departamentos, como se fossem vários ministérios. E todos eles precisam andar e andar muito bem. Talvez você não vai conseguir o mesmo resultado, tipo assim, equiparar 100% em todas essas áreas. Mas você precisa ter a percepção de que você está crescendo, você está melhorando em todas essas outras áreas, tá bom? Quais são essas 10 áreas? Eu vou listar aqui para vocês essas 10 áreas e hoje, nessa live, eu vou comentar uma delas. No próximo domingo, nós vamos comentar a segunda, a terceira, e assim a gente vai, durante 10 domingos, comentar com mais profundidade cada uma dessas áreas. Eu vou mencionar todas as 10 aqui e vou comentar com mais profundidade uma delas. E no próximo domingo a gente vai comentando as outras. Tá ok? Você pode compartilhar também. Você pode pegar esse link dessa live e compartilhar com seus contatos, com seus amigos, para que eles participem. Se você está vendo essa live já depois de gravada, você pode também fazer a mesma coisa, você pode compartilhar essa live com outras pessoas. Quero aqui também agradecer a presença, aqui, eu não sei se é o irmão Belfort, da igreja do Moçambique, em Juazeiro. Muito obrigado pela presença aqui também, tá ok? Educadora, muito bem, educadora fina, acho que é esse o nome que está ali. Seja bem-vinda também, tá bom? Eu vou me concentrar aqui, depois eu vou ler todos os comentários que tiver aí na live e eu vou poder interagir e responder. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem clicar também aí no Instagram, onde tem esse símbolo da interrogação. Esse símbolo da interrogação é Fabiana. Eu não deu para ver a foto do perfil pela distância aqui do celular, mas tá bom, Fabiana, deu certo você entrar aí. Então, se tiver alguma pergunta, clica nesse balãozinho onde tem interrogação. Talvez eu não consiga responder a sua pergunta agora, mas eu vou ler todas as perguntas e depois eu vou responder para vocês. Seja bem-vinda, Fátima, também aqui na live.
Então vamos lá, quais são as 10 coisas que se você fizer, você colocar em prática, você vai subir de nível em qualquer área da sua vida? Então presta bem atenção, você pode pegar papel e caneta, se quiser anotar, entendeu? Vai anotando, ou então já anota nos comentários, você coloca lá, número 1, aí quando eu falar aqui você escreve aí no comentário, número 2, você escreve, que vai ficar registrado também para você. Ou então anota no papel. Então a primeira coisa que a gente precisa ter a devida atenção é a questão da necessidade do aprendizado contínuo. Ou seja, a necessidade de se manter sempre atualizado, buscando novas habilidades, buscando conhecimento. Então o conhecimento ele não é estático. Eu vou me aprofundar nisso depois, mas, por exemplo, o conhecimento que hoje existe no mundo, ele ampliou em vários aspectos, em várias áreas, em relação a 5, 10, 15 anos ou menos tempo. Então há uma evolução no conhecimento, em todos os sentidos. Então houve uma época, por exemplo, que não era possível fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Fazendo uma live onde eu estou interagindo com você por meio de um aparelho e tal. Isso não era possível. Isso foi graças ao quê? Graças ao avanço do conhecimento. Graças à questão desse aprendizado contínuo. Alguém buscou essa continuidade desse aprendizado e chegou nesse resultado. E vai parar por aqui? Não vai, porque o aprendizado não pode parar. Então você não pode parar no tempo. Você precisa aplicar isso aqui na sua vida. É muito importante. Nunca deixe de aprender. Em qualquer área que seja. Aprenda sobre questões físicas, aprenda sobre questões espirituais, aprenda sobre questões financeiras. Sempre aprenda alguma coisa. Tá bom? A segunda coisa que precisa existir na nossa vida, o segundo aspecto, é a questão da disciplina e consistência. Ou seja, é necessário estabelecer uma rotina e ser constante nessa rotina. O maior problema das pessoas hoje, que elas não avançam, elas não prosperam, elas não conseguem grandes resultados, é porque elas não são constantes. Elas às vezes até começam, mas não há constância nisso. Eu já passei por isso em vários aspectos da minha vida. Eu sei o que eu estou falando para você. E talvez você também já tenha feito isso. Começar algo, idealizar algo e não ser constante, não dar continuidade. Você começa e depois você para. Tá bom? Seja bem-vindo aí, Eli Almeida e Paulo. Não deu para ler o outro nome, mas seja bem-vindo também. Viu? Então tem que ter constância. Esse é o segundo ponto. Qual é o terceiro? Objetivos e metas claras, que sejam claros e específicos. Ou seja, você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa saber o que você quer para a sua vida. Por exemplo, o que é que eu quero para a minha vida física? O que é que eu quero? Qual é o meu objetivo para a minha vida financeira? Qual é o meu objetivo para a minha vida espiritual? Qual é o meu objetivo para a minha vida familiar? Então eu preciso saber o que eu quero, aonde eu quero chegar. Esse é o objetivo. E aí eu vou traçar metas, e aí vem a quarta coisa, que é a questão do planejamento. Você está entendendo? Então precisa ter esses aspectos, que depois eu vou me aprofundar com vocês. Se a gente colocar isso em prática, os resultados são obrigados a acontecer. Existe uma via, existe um caminho por onde as coisas acontecem. Como eu coloquei lá no comentário, no post que eu fiz do convite para essa live, não é sorte, não é acaso. Pode acreditar nisso, existe um processo, existe um caminho. E todas as pessoas que estiverem andando por esse caminho, elas vão ter os mesmos resultados. Eu vou trazer para vocês daqui a pouco, quando eu estiver falando sobre aprendizado, eu vou trazer para vocês 6 exemplos, 3 de pessoas que são de fora do Brasil, e vou trazer para vocês 3 exemplos de pessoas do Brasil. E não são os únicos, existem milhares de exemplos. É porque não tem tempo para comentar todos aqui, mas eu vou trazer 6 exemplos e você vai perceber que existe algo em comum entre eles. Entendeu? Tem algo em comum. O que é que esse algo em comum mostra para a gente? Que existe um caminho, ou seja, todas as pessoas que estiverem andando por aquele caminho, elas vão obter resultados. Elas vão subir o nível, elas vão escalar. Entendeu? Então não há um mistério nisso. Se não está acontecendo isso na minha vida ou na sua vida em algum aspecto, é porque não estamos nesse caminho. E o que é que eu estou fazendo aqui nessa live? Mostrando, compartilhando com você esse caminho. É o que eu apliquei na minha vida e continuo aplicando e estou vendo os resultados. E estou aqui estimulando você a fazer a mesma coisa. Eu já pesei entre 70 e 75 quilos.
cheguei a quase 100. E isso traz consequências negativas, entendeu? E eu comecei estabeleci um objetivo que é voltar aos meus 75 quilos. É fácil? É do dia para a noite? Não, é um processo. Ou seja, esse é o meu objetivo. Estabeleci metas, organizei planos, um planejamento e estou executando. Hoje mesmo pela manhã já subi na balança e já deu resultado. Eu já estou vendo o resultado, ou seja, nesse aspecto eu estou melhorando de nível, eu estou escalando. Porque eu estou colocando em prática. Tá bom? Então, só recapitulando, a primeira coisa, aprendizado contínuo. A segunda, disciplina e consistência. Terceiro, estabelecer objetivos, metas que sejam claros e específicos, ou seja, que você consiga entender. Quando a gente estiver comentando isso com mais profundidade, você vai entender melhor. Fique tranquilo. A quarta coisa é o planejamento. E o quinto é o autoconhecimento. Ou seja, você precisa entender onde é que você é bom, onde é que você é fraco, porque ninguém é bom em tudo. Existem coisas que eu sou bom, tem coisas que eu sou fraco. E eu preciso me conhecer. Então esse autoconhecimento, ele é extremamente necessário. Você identificar suas fraquezas, identificar suas forças. Aquilo que você é forte, você vai potencializar ainda mais, porque você nunca vai estar pronto em absolutamente nada. Então você vai potencializando cada vez mais. Beleza? Sexta coisa aqui, ou sexto aspecto, vem a questão do network. O que é o network? Seja bem-vinda, Natália. O que é a Natália, né? O que é o network? Network é você construir, você manter uma rede de relacionamentos, uma rede de contatos, entendeu? Quando você cria, né, estabelece uma rede de contatos, uma rede de relacionamentos, isso vai resultar, acredite, em abertura de portas, oportunidades que nunca chegariam para você, vão chegar para você pelas conexões que você fez. Agora, quando a gente estiver comentando isso aqui com mais profundidade, você vai perceber o seguinte, precisa tomar cuidado. Porque tem pessoas que elas vão fazer você subir o seu nível. Vão te ajudar nesse movimento SDN que eu falei no começo, que é o quê? O movimento subir de nível. Tem pessoas que vão te ajudar nisso aí. Quando você se conecta com elas, elas te ajudam no seu emocional, elas te ajudam fisicamente, elas vão te ajudar espiritualmente, elas vão te ajudar financeiramente. Ajudar financeiramente, não necessariamente eu estou falando aqui dar dinheiro para você, mas são pessoas que vão te ajudar, dando o norte, te orientando, entendeu? Mentoreando você de maneira que você vai crescer naquela área, você vai crescer naquele aspecto. Mas também tem pessoas que quando você se conecta com elas, essas pessoas vão fazer o seu nível baixar, faz o seu nível espiritual baixar, faz o seu nível físico baixar, porque essas pessoas estão exercendo algum tipo de influência sobre a sua vida, influência positiva ou influência negativa. Então essa questão do aspecto do network, ou seja, quem faz parte da sua rede de relacionamento, com quem você está conectado, isso faz muita diferença nos resultados na sua vida. Então, é um ponto que precisa tomar muito cuidado quando a gente estiver na live, que vai ser específica sobre a questão do network, eu vou trazer algo mais profundo para você. O sétimo ponto aqui, a sétima coisa que precisa existir na vida de quem quer crescer, de quem quer prosperar, de quem quer subir de nível, é a questão da mentoria e do feedback. Ou seja, buscar a orientação de mentores e estar aberto a receber esse feedback. O que é feedback? É esse retorno. Ninguém cresce sozinho. Você nunca vai conseguir avançar sozinho de maneira individual. Não existe isso. Você vai sempre precisar, em uma área ou outra, naquele momento em que você está construindo um crescimento, você vai precisar de alguém que está num nível mais elevado que o seu. Alguém que já passou pelo caminho que você está querendo passar e obteve resultados. Essa pessoa tem bagagem para poder mentorear, para poder ensinar você, para dizer onde você está acertando, onde você está errando. Você está conseguindo entender? Então isso é importante. Qualquer área, tudo que eu falar aqui é aplicável a qualquer área. Eu quero crescer fisicamente, mas eu não sei como fazer exercício, eu não sei quanto tempo deve ser os exercícios, eu não sei se caminhada é melhor, se corrida é melhor, se academia é melhor, eu não sei quanto tempo eu devo dedicar a cada uma dessas coisas. É aí onde entra o mentor. E aí quando eu me conecto com esse mentor, e pode ser alguém presencial, tá bom? Pode ser alguém físico, ou pode ser, hoje com a facilidade, pode ser através do YouTube.
pesquisa, não qualquer pessoa, mas alguém renomado, alguém que tem realmente bagagem, estrutura, para trazer essa orientação. Você se conecta com esse mentor, ele vai te dar um feedback, ele vai te orientar onde você está errando, onde você está acertando. Então, não tem como crescer se não tiver mentoria e feedback. Então é necessário isso. O que é que eu estou fazendo aqui com vocês, de certa forma? Uma mentoria, orientando vocês, compartilhando com vocês informações que chegaram a mim, que eu busquei, que eu construí e agora estou compartilhando com vocês. Para quê? Para que vocês também comecem a obter resultados ou comecem a potencializar os resultados que vocês já têm nesse momento. O oitavo aspecto, né, a oitava coisa que precisa estar presente na nossa vida, se queremos crescer, subir o nível, é a questão da resiliência e adaptação. Então, resumidamente, o que seria isso? É a capacidade de desenvolver a capacidade de se adaptar às mudanças e superar desafios. Isso com uma atitude positiva. Então, quando as coisas começam a dar errado, é a capacidade que você tem de readaptar-se e continuar crescendo, continuar avançando. Entendeu? Isso é resiliência e adaptação. Olhe para a sua vida agora. Lembra alguma coisa que você já passou no passado, ou de repente esteja passando, mas de preferência tenta lembrar alguma coisa do passado, algum problema físico que você enfrentou. Talvez você se submeteu a alguma cirurgia, sei lá, alguma doença, um acidente. Lembra de algum problema na família que você enfrentou, na sua vida espiritual. Veja que você conseguiu superar aquilo ali. Você extraiu algum tipo de aprendizado, algum tipo de lição você trouxe dessa situação. O que foi que aconteceu na sua vida? Talvez, na maioria das vezes, sem você perceber, você estava praticando o aspecto da resiliência e da adaptação. Você aprendeu a se adaptar. Você foi resiliente, você superou aquele desafio. E o que é desafio? Desafio é aquilo que você acha que você não consegue fazer, entendeu? Que você acha que você não tem capacidade para fazer e que você não conhece. Isso é um desafio. Então, qualquer coisa que você acha que você não tem condições de fazer, não tem estrutura intelectual, não tem capacidade física, entendeu? Que você se acha limitado para fazer aquilo, isso é um desafio para você. E são exatamente os desafios que faz a gente crescer. Só que o que é que as pessoas fazem? Elas fogem dos desafios. Os desafios podem ser um problema. Você não pode enxergar problemas como algo negativo. Existem dois tipos de problemas, aqueles que você cria e aqueles que aparecem na sua vida. Em outro momento eu posso trazer para vocês a diferença entre um e outro. Mas os problemas em si, em tese, eles não são algo ruim. É a maneira como você se posiciona diante deles que vai determinar o tipo de resultado que eles vão trazer para você. Então, se estivermos uma postura sábia, correta e um posicionamento correto diante de qualquer problema, nós vamos sair daquela situação melhores do que quando nós entramos nela. Em qualquer sentido, em qualquer área. Tá bom? Mas vamos lá. O nono aspecto aqui está relacionado à questão da saúde física e saúde mental. Então não adianta, por exemplo, você conhece pessoas que estão perdendo ou já perderam muito da sua saúde física porque focaram tanto na questão do ganhar dinheiro? A Bíblia diz, para você que é religioso, para você que crê na palavra, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, veja, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando nós fazemos do dinheiro, colocamos o dinheiro numa posição de senhor, o dinheiro deve ser nosso escravo, nós temos que pisar nele. E não ele está acima mandando na gente. Então, quando nós colocamos o dinheiro como senhor, na posição de senhor, nós nos tornamos escravos. E escravos do dinheiro matam, escravos do dinheiro vendem o corpo, escravos do dinheiro fazem absurdos, perdem a saúde por causa do dinheiro. Quer dinheiro, é uma necessidade o dinheiro, mas precisa ter o cuidado, precisa ter o equilíbrio. Você não pode sacrificar outras áreas importantes da sua vida em função do dinheiro. Todas as áreas precisam avançar harmoniosamente. Então é importante ter esse cuidado com a questão da saúde física, manter-se saudável física e mentalmente, por meio de uma boa alimentação, por meio de exercício físico regulares. A maioria das pessoas não faz nenhum tipo de exercício. Talvez você não faz caminhada, você não corre, você não faz academia, talvez você esteja completamente sedentário.
E essa falta, a falta desse aspecto aqui na sua vida vai trazer prejuízos em várias outras áreas, porque isso aqui não é algo isolado, é algo que vai contribuir para resultados ou trazer prejuízos em outras áreas também. Imagine um carro, o carro com 4 pneus, tem carro que tem mais, viu? Mas imagine o carro com 4 pneus. Se um pneu desse carro está vazio, esse carro vai perder estabilidade, esse carro vai andar com dificuldade, vai gerar vários prejuízos, vários desgastes, e a depender da situação e o momento em que ocasionou esse esvaziamento, isso pode provocar um acidente e custar a sua própria vida. Então, qual é o pneu da sua vida que está vazio? Qual é o aspecto na sua vida que está vazio, que você precisa dar uma devida atenção? É a questão da saúde? Então precisa ficar atento em relação a isso. E a décima e última coisa aqui, veja, e depois a gente vai voltar e comentar aquela primeira com mais profundidade, é a questão da tomada de riscos calculados. Estar disposto a sair da zona de conforto e tomar riscos calculados. Pode levar a grandes avanços e oportunidades. Você tem medo de correr risco. É por isso que muitas coisas não aconteceram ainda, coisas boas que eu estou falando, não aconteceram ainda na sua vida. Quando você está diante de uma situação que é arriscada, você foge, você fica com medo, você não avança, você trava. E é por isso que os resultados, você tem medo de investir, você tem medo de abrir um negócio, você tem medo de se conectar com determinada pessoa, você tem medo de ir para determinado lugar. Ou seja, uma infinidade de medos que você tem que estão bloqueando você. Veja, eu não estou falando para você ser imprudente, para você ser irresponsável. Quando a gente comentar com mais profundidade essa parte dos riscos, você vai entender como eles são importantes e necessários para que a gente avance, para que a gente cresça. Você vai conseguir entender isso, tá bom? Então nós vamos agora comentar, vou trazer para vocês os exemplos que eu disse, tá bom? E mostrar para você aqui, através desses testemunhos, que quando nós implementamos, quando nós colocamos esses aspectos em prática na nossa vida, olha o que eu vou dizer aqui, ó, qualquer pessoa vai prosperar, vai subir de nível, vai crescer, vai escalar, vai se desenvolver em qualquer área da vida. Qualquer pessoa. Porque isso aqui é um padrão, isso aqui é uma linha de comando, isso aqui é um princípio. Se não está acontecendo, é simples, é só você fazer uma análise e você vai perceber que está faltando alguma coisa disso, tá bom? Mas vamos lá para a gente poder avançar e eu não tomar muito tempo de vocês também aqui. Voltando à questão da necessidade do aprendizado, eu vou trazer para vocês aqui os exemplos que eu disse. O primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês é de uma pessoa que eu acredito que todos vocês aqui conhecem, ou já ouviram falar dele. É o Bill Gates. Bill Gates. Claro, eu não tenho como trazer aqui toda a história do Bill Gates. Eu fiz um resumo, né? Fiz uma pesquisa e fiz o resumo dos pontos que eu julguei ser mais importantes e relevantes para esse momento aqui. Mas, por exemplo, o Bill Gates ele é o fundador da Microsoft. Talvez alguns de vocês não tenham ouvido falar do Bill Gates ou talvez não saibam nem o que é Microsoft, mas não tem problema. Mas o Bill Gates ele é o fundador da Microsoft e ele é um exemplo clássico, né, de que quando você coloca o aprendizado em prática, você obtém resultados, você cresce, você sobe de nível. Isso, o aprendizado contínuo, lembre sempre disso. Não é só aprender e parar. É aprender e continuar aprendendo. Então, na história dele, diz que mesmo após o sucesso inicial da empresa dele, ele sempre se dedicou ao aprendizado, ele sempre buscou ampliar os seus conhecimentos. E em várias outras áreas. Ele não ficou apegado somente à questão do conhecimento na área de tecnologia, mas ele avançou, ele migrou para outras áreas. Então, veja, como foi que o aprendizado contínuo aconteceu na vida de Bill Gates? Olha para esse detalhe. Ele tinha o hábito da leitura diária. Então, por exemplo, Gates ele tinha o hábito de ler cerca de 50 livros por ano. Ainda é pouco, viu? Mas 50 livros por ano. Quantos livros você já leu esse ano? Para você refletir. Lembra do que eu falei. Focar só em uma área não vai gerar crescimento. Porque você é um ser integral. Você precisa dar a devida atenção a todas as áreas da sua vida. Então, quando eu falo para pessoas que são religiosas, elas leem a Bíblia, elas leem outros livros religiosos, mas esses livros religiosos, eles estão te ajudando nessa área da vida religiosa.
Se você quer crescer financeiramente, você vai precisar ler livros sobre finanças. Se você quer crescer emocionalmente, você vai precisar ler livros sobre emoção. Se você quer crescer mentalmente, desenvolver uma mente, ter uma mente positiva, ter uma mente forte, uma mente que está programada para o sucesso, então você tem que ler livros que tratam de programação mental. Você está entendendo o que eu estou querendo transmitir para você? Então, se você foca só em uma área, você não vai crescer. Aí você fica culpando o presidente, culpando o prefeito, culpando o vereador, culpando o pai, culpando a mãe. Entendeu? Ou seja, encontrando um monte de culpados para você não crescer. E quando, na verdade, você é o único responsável disso. Eu talvez não lhe diria 100%, mas 99,9% eu e você somos os responsáveis. Porque nós focamos só em uma coisa e esquecemos das outras. Eu quero crescer fisicamente, mas eu não aprendo nada sobre educação física, sobre os cuidados com o corpo, os cuidados com a saúde. Como é que eu vou crescer dessa forma? Não tem como. Entendeu? Não tem como. Então, uma outra coisa interessante nele aqui, essa leitura ajudava ele a expandir o conhecimento dele, certo? De novas ideias. Mas tem um outro hábito aqui, ó. Ele participava de conferências e palestras. Ele participava regularmente de conferências e palestras onde ele podia aprender algo novo, ou solidificar aquilo que ele já tinha aprendido, ampliar ainda mais. Essa live que você está aqui, nós estamos aqui com 6 pessoas, e parabéns para você que está aqui, já chegamos aqui a 10, mas alguns acho que saíram, tem alguns que estão saindo e entra, talvez seja um problema do software aqui, eu não sei. Mas enfim, essa live foi compartilhada com várias pessoas, claro, nem todo mundo poderia estar aqui nesse horário, tem esse detalhe também. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nem todo mundo, todos querem crescer, todos querem prosperar, todos querem se desenvolver, mas nem todo mundo paga o preço, filho. E é por isso que não cresce, vai ficar só no sonho, vai ficar só no desejo, não vai crescer porque não paga o preço. Tem que pagar o preço do crescimento. Então veja, nós estamos falando de um homem que nunca, até hoje, não é só na época quando estava querendo crescer não, até hoje nunca deixou de participar de conferências, de palestras, fossem elas online, presencial, não importava. Se ia acontecer uma conferência, se ia acontecer uma palestra, essa criatura aqui estava presente para poder aprender e se desenvolver ainda mais. Mas olha um terceiro aspecto aqui importante na vida dele, a questão do aprendizado em diversas áreas. Ou seja, eu até já tinha comentado, ele não se limitava à área de tecnologia somente, ele buscava conhecimento em outras áreas. A terceira pessoa que eu quero trazer como exemplo aqui é Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Você nunca ouviu. Eu conheci a história dela quando eu comecei a pesquisar esse tipo de pessoas que aplicaram o aprendizado na vida e cresceram de uma maneira absurda. E aí, dentro dessa pesquisa que eu estava fazendo, eu encontrei a história dessa mulher. Então, ela é uma apresentadora de televisão, considerada a apresentadora de televisão mais influente do mundo, entendeu? Conhecida por sua dedicação e aprendizado contínuo. Eu destaquei 3 pontos na vida de Bill Gates. Eu vou destacar também 3 pontos na vida dessa mulher. Presta bastante atenção, é aquilo que eu disse nesse instante para vocês. Eles têm algo em comum. As pessoas que prosperam, as pessoas que crescem, as pessoas que se desenvolvem em qualquer área da vida, essas pessoas têm vários pontos em comum. É só você pegar esses pontos em comuns que elas têm, trazer para a sua vida, que é o que eu estou fazendo exatamente nessa live aqui, trazendo essas informações para você, e você vai estar andando no mesmo caminho que essas pessoas, e naturalmente você vai chegar a tais resultados. Então essa mulher, olha aqui, sobre a questão dos livros, a questão da leitura, aqui diz que em 1996 ela criou o Clube do Livro. Então ela lançou o Clube do Livro, onde ela incentivava milhões de pessoas a praticar a leitura. E isso não apenas promoveu a leitura, mas também manteve ela engajada com novas ideias e perspectiva. Então você percebe a presença da leitura? Mas você não gosta de ler, criatura. Você tem preguiça de ler. E às vezes tem preguiça até de ouvir. Então tem que ler. Não importa se você vai ler pelo celular, se você vai ler um livro físico, se vai ler em PDF, leia. Leia. Para desenvolver a sua mente, para você aprender novas ideias. A sua mente vai se expandir. Uma vez que ela se expanda, ela nunca mais vai voltar ao seu tamanho original. Pode acreditar nisso. Não tem limite isso, tá bom? Olha uma outra coisa. Entrevistas com especialistas.
Aqui diz que ela fez o seguinte: ao longo dos anos, ela entrevistou centenas de especialistas, líderes e pensadores, absorvendo uma vasta quantidade de conhecimento em diversas áreas. Ou seja, ela aproveitava daquele momento de entrevista para fisgar, para coletar informações que ela poderia aplicar na vida dela e iria gerar grandes resultados para ela, como gerou, como aconteceu. E um terceiro aspecto na vida dela é a questão da participação, da presença constante em cursos e workshops, palestras, por exemplo. Ofra frequentemente participava de workshops, cursos sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade, liderança, em busca de maneiras de melhorar. Parabéns para você. Eu quero dar o parabéns para você que entrou nessa live e que está aqui nessa live até esse momento. Parabéns para você que está vendo esse vídeo. Eu estou falando aqui, eu estou ao vivo com vocês aqui, mas alguém vai ver esse vídeo depois de gravado. Então, parabéns para você que está vendo esse vídeo já depois de gravado, mas está buscando esse conteúdo, está colhendo essas informações. Possa ser que alguma coisa que eu falei aqui não sirva para você, outra coisa serve, você vai fisgando, vai fazendo uma seleção, mas aplica na sua vida, tá bom? Aplica. Vamos ao terceiro exemplo. Esse você já deve também ter ouvido falar muito nele, é bastante atual, é o Elon Musk. Como é a história desse camarada? Ele é o fundador de algumas empresas, dentre elas, não sei se você já ouviu falar, mas a Tesla, a SpaceX e a Neuralink. Então são empresas que pertencem a esse cidadão. Vamos ver um pouquinho da história dele aqui. Quando eu pesquisei, disse aqui que ele era a questão do autoaprendizado. O Musk, ele aprendeu sozinho a programar quando ele era criança. E ele continuou a crescer nessa área. É uma pessoa muito dedicada, muito apegada à questão da tecnologia, o Elon Musk. Você já deve, depois você dá uma pesquisada sobre ele. Mas veja, desde criança que ele já desenvolvia essa característica e era dedicado a esse tipo de aprendizado. Autoaprendizado. Agora veja, lembra dos pontos em comuns. Olha um outro detalhe que eu encontrei na história dele. Leitura intensiva. Ele lê extensivamente sobre diversos tópicos. Percebe, mais uma vez, a presença da leitura na vida de alguém que está tendo sucesso, que está prosperando, que está sempre subindo de nível, que está crescendo? Se você fizer essa mesma coisa, se você seguir por esse mesmo caminho, veja, não é qualquer leitura. Tem que ser inteligente na seleção da leitura, naquilo que vai escolher. E aqui uma outra coisa, prática e aplicação. Musk aplica imediatamente o que aprende. Então é aplicabilidade. Você ouviu, você aprendeu, você coloca em prática. Certo? Coloque em prática. Está fazendo sentido para você? O que você ouviu até aqui, está valendo a pena? Está fazendo sentido? Comenta aí, deixa aí, coloca aí, faz sentido? Não sei, dá o seu joinha, bota um ok, dá o seu feedback aí. Vamos, coloca aí para a gente poder continuar. Escreve alguma coisa aí para eu poder perceber que isso aqui está servindo, está fazendo sentido, está te ajudando de alguma maneira. E não esquece de compartilhar, tá bom? Então olha aqui, ó. Os exemplos do Brasil para a gente poder concluir. Eu trouxe 3 exemplos de pessoas de fora do Brasil, agora eu vou trazer para vocês 3 exemplos de pessoas que aplicaram o aprendizado contínuo e obtiveram grandes resultados. Silvio Santos. Você conhece esse cidadão, Silvio Santos? Olha um pouquinho da história de Silvio Santos. Começou a sua vida profissional vendendo canetas, capinhas para títulos de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro. Então Silvio Santos nem sempre teve a estrutura que ele tem hoje. Nem sempre foi o Silvio Santos que é hoje. Então olha a vida do cidadão camelô, vendendo capinhas, canetas, família pobre. Estou só destacando alguns pontos, mas aproveitou cada oportunidade de aprendizado, incluindo cursos, leituras sobre negócios, sobre comunicação, desenvolveu habilidades em venda e entretenimento. Você percebe o processo do crescimento e você percebe a questão da leitura presente ali também. E aí ele foi trabalhar na rádio, né? Se desenvolveu na rádio, conseguiu se destacar ali na rádio. E depois ele fundou a SBT, que é o Sistema Brasileiro de Televisão, e se tornou Silvio Santos, que você e eu, que nós conhecemos hoje. Mas não nasceu Silvio Santos. Nasceu um homem simples, batalhador, trabalhador, mas alguém visionário. Alguém dedicado ao aprendizado constante. Sempre buscando aprender. E olha onde ele foi parar.
A segunda pessoa, o segundo exemplo aqui do Brasil, Luísa Trajano. Quem conhece Luísa Trajano? Você já ouviu falar nessa mulher? Eu confesso para você que eu também não sabia, eu nunca tinha ouvido falar dela. Dessa forma não, com esse nome não. Mas a Luísa Trajano, ela é presidente do Conselho de Administração da empresa, a Magazine Luiza, né? Aqui diz que desde jovem ela trabalhou na loja da família e sempre buscou aprender sobre administração e sobre negócio. Mas olha o que ela fez mais, olha os pontos em comum. Frequentou vários cursos, participou de treinamentos, né, palestras sobre gestão de empresas. Sua dedicação ao aprendizado contínuo foi fundamental para transformar uma pequena loja em uma das maiores redes de varejo do Brasil, que é a Magazine Luiza. Mas alguém que começou de baixo. Então, não desanime. É um processo. Uma das pessoas que hoje faz live, por exemplo, e as lives dessa pessoa lota, centenas de pessoas participam das lives. A primeira live dessa pessoa não tinha 9 pessoas presentes. Acho que era 9, se eu não me engano. Era um número pequeno. Eu creio que era abaixo de 10. A primeira live. Hoje a live desse cidadão bomba. São mais de centenas de pessoas. Não é mais de 100 pessoas não que eu falava. São centenas de pessoas que participam dessas lives. Você já pensou se ele tivesse desistido? Ele não ganha fazendo live, claro. Eu estou só dando um exemplo para você de que quando às vezes o começo de algo é simples, é pequeno, mas vai crescer. O importante é que você tenha constância, que você progrida, que você persista naquilo ali. E que você transborde de alguma maneira na vida de outras pessoas. Você ajude as pessoas de alguma maneira. E em algum momento isso vai voltar para você. As pessoas vão crescer e você vai crescer também. Tá bom? O terceiro e último exemplo que eu quero dar aqui para você é um outro cidadão chamado Geraldo Rufino. Esse outro cidadão, eu conhecia ele já como palestrante, mas eu não sabia a história dele. Então, pesquisando para preparar esse material aqui para vocês, eu conheci um pouquinho da história dele e descobri que o Geraldo Rufino ele é o fundador da JR Diesel. O que é isso? É uma empresa de reciclagem de caminhões, a maior empresa, não é uma empresa simplesmente não, é a maior empresa de reciclagem de caminhões da América Latina. Mas como foi a vida desse homem? Ele sempre foi um palestrante renomado, um empresário de sucesso? Claro que não. Aqui diz que Rufino trabalhou como catador de latinha e foi engraxate. Catador de latinha e foi engraxate. Mas veja, ele não ficou na vida toda só catando latinha. Eu conheço várias pessoas que catam latinha. O problema é que essas pessoas ficam o resto da vida catando latinha. Aqui diz que ele participou de cursos, leu livros de negócios sobre gestão e aplicou esse conhecimento para fundar e expandir a sua empresa. E hoje se tornou o cara que se tornou. Se você não conhece, você pode também pesquisar aí sobre Geraldo Rufino. Ou seja, eu lhe dei aqui 6 exemplos de como essas pessoas, quando aplicaram, quando se submeteram ao aprendizado contínuo, como elas subiram de nível, como elas cresceram. Então, se eu e você andar por esse caminho, as coisas vão acontecer na nossa vida. Ame o conhecimento, se dedique ao conhecimento. Não tenha preguiça de ler, não tenha preguiça de estudar, não tenha preguiça de participar de uma live como essa, ou qualquer outra live que venha agregar de alguma maneira a sua vida, que venha alertar você, que venha despertar, acordar você para a realidade. Será que esse ano vai terminar, vamos chegar ao final do ano, e como vai estar a sua situação? Ela vai estar pior do que o que está hoje? Ou você vai conseguir chegar no final do ano e olhar para as várias áreas da sua vida e perceber o quanto você cresceu, perceber que você avançou, que você subiu o nível, que você melhorou? Precisa refletir sobre isso. E para a gente concluir, pessoal, então veja, como o aprendizado contínuo pode então acrescentar na nossa vida. Então, leitura regular, precisa ter regularidade na leitura, participar de workshops e seminários, de palestra, ser mentoreado por alguém, entendeu? Buscar alguém como referência para poder buscar instruções, para poder buscar orientações. Estar envolvidos com comunidades que vão gerar esse tipo de aprendizado, ou seja, participar de grupos. Nós temos um grupo no WhatsApp que tem essa finalidade para compartilhar conhecimento, compartilhar informações que vão produzir esse tipo de crescimento na nossa vida.
Então essas práticas, elas demonstram que o aprendizado contínuo, como a gente viu aqui, é uma ferramenta poderosa para poder a gente alcançar resultados em todas as áreas da nossa vida. Então eu vou encerrar a live e eu gostaria muito que você pegasse essas informações. Quando a live estiver aí já disponível, salva, ouça a live novamente, faça as anotações dos pontos e veja como você pode aplicar tudo isso à sua vida, tá bom? No próximo domingo, eu espero encontrar você aqui novamente. E no próximo domingo nós vamos nos aprofundar no segundo aspecto, que é sobre a disciplina e a constância. A necessidade de estabelecer uma rotina constante que vai nos levar a esses resultados. Como é que eu estabeleço? Como é que eu traço isso? Como é que eu faço isso na prática, Xavier? Eu vou explicar para vocês no próximo domingo, tá bom? Então espero que vocês tenham aprendido. Algumas pessoas entraram na live depois, eu vou só mencionar, não vou comentar, a gente já vai encerrar a live. Tenha só um pouquinho de paciência aí para eu recapitular aqui, não o assunto todo, mas só os tópicos que nós vamos tratar nas próximas lives aqui, tá bom? Então, hoje nós falamos sobre aprendizado contínuo. Na próxima live nós vamos falar sobre disciplina e constância, com mais profundidade. Depois vamos falar sobre objetivos e metas, de maneira como estabelecer objetivos e metas de forma que seja clara, entendeu? E que seja específica, como que faz isso na prática. Nós vamos trabalhar a questão do planejamento, da questão do autoconhecimento. Depois vamos ter uma live sobre network. Você vai aprender o poder que tem no network, como você pode aplicar isso para crescer em todos os sentidos também. Vamos ter uma live sobre mentoria e feedback, sobre resiliência e adaptação, saúde física e mental, tomadas de riscos calculados. Nós vamos falar sobre a importância de você se submeter a situações de risco. Isso pode parecer algo perigoso, é algo ruim, é algo que sua mente já bloqueia quando a gente fala, mas é isso que vai fazer você crescer, se expor a situações de risco. Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida, e foram exatamente as vezes que eu me expus a situações de riscos que eu obtive os maiores resultados na minha vida. Foi quando eu me expus a esse tipo de situação. Quando a gente estiver comentando esse assunto, você vai entender melhor, tá bom? Mais uma vez eu peço para você que, se fez sentido até aqui essa live, você deixa o seu comentário registrado, tira um print da tela, se possível, entendeu? Faz o seu comentário, tira um print e posta lá no seu Instagram, posta lá no seu story, tá bom? Que Deus abençoe vocês, eu espero que tenha valido a pena esse momento e eu espero encontrar vocês na próxima live. Como eu disse, esse vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram e também eu vou disponibilizar no Facebook, na nossa página da School for Life, no Facebook, e também vou disponibilizar no YouTube. Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Muito obrigado pela presença de vocês. E compartilhe, mesmo depois de salvo, compartilhe esse conteúdo. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu!